Sejam todos bem-vindos para mais um dia de estudo e oração. E em nome de Jesus Cristo, nós vamos dar início, louvando, cantando o hino 433, Mestre Divino, nosso cenário. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Nós Amém. vamos ler em Daniel, capítulo 1, verso 1, para dar início à nossa oração, que diz assim: no terceiro ano do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém a sitiou. Baseada nessa leitura, vamos orar com a irmã Sandra. Bom dia, irmã Sandra. Bom dia, minha irmã. Bom dia a todos presentes. Bom dia. Então, neste momento, no nome santo de Jesus, damos início às orações desta madrugada. Eu gostaria de convidar 3 pessoas para, assim, fazer as orações iniciais. Gostaria de convidar a irmã Débora para fazer a oração invocatória. Amém, irmã Débora? Amém. A irmã Damares para fazer a segunda oração. Amém, irmã Damares? Amém. E a irmã Maria Fátima para fazer a terceira oração. Amém, irmã Maria Fátima? Amém. Então, irei passar os objetivos de cada oração.
A irmã Débora irá estar orando, agradecendo a Deus pelas bênçãos recebidas, pedir a presença do Espírito Santo e também dos santos anjos em nossa reunião, pedir a direção do Espírito Santo para o mensageiro e também pedir sabedoria para que assim possamos compreender a sua palavra para colocar em prática no nosso dia a dia. A irmã Damara irá fazer a segunda oração, que é em prol de 2 listas de libertação. Irá estar orando pelas pessoas que estão na lista de libertação contra os sentimentos mundanos que ainda há nos corações e também contra os espíritos malignos, libertação contra os espíritos malignos. E a irmã Maria Fátima também irá estar orando em prol de 2 listas de libertação, que é libertação contra os vícios de modo em geral e as relações ilícitas que desagradam a Deus. Também irá estar orando em prol dos jovens que estão na lista de libertação e as crianças. Então, iremos orar neste momento. Faremos. Pai Celestial, obrigada por esse dia, obrigada por estarmos aqui na reunião de oração e porque o Senhor sempre nos concede bênçãos, apesar de todos passarmos por nossas batalhas, por momentos complexos, mas mesmo nesses momentos o Senhor nos ajuda a vermos detalhes do Teu cuidado e bênçãos que o Senhor opera nas nossas vidas. Eu agradeço por nos amar e peço, por favor, que Teu Espírito venha direcionar as nossas mentes, que venha trabalhar para que a gente venha ouvir a mensagem com atenção, que venhamos ouvir como o Senhor falando aos nossos corações e que o Senhor nos ajude a buscarmos vivê-la. Eu peço de verdade que Teu Espírito direcione a mente da mensageira, que é a minha mãe, que ela venha falar inspirada por Ti e que o Senhor venha estar operando uma transformação, tanto na vida dela quanto na nossa. Nos dá também sabedoria para viver essa mensagem, Paizinho. Assim como um dia Salomão pediu, que o Senhor também nos conceda e nos ajude a pormos realmente em prática, porque realmente não adianta nós simplesmente ouvirmos e não pormos em prática. Então eu peço que nos ajude nesse sentido e nos conceda do Teu Espírito, porque sem Ele nós não vamos conseguir. É meu pedido em nome de Jesus. Amém. 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 Nosso querido Salvador, nosso Pai Celestial, mais uma vez, em qualidade de teus servos, aqui estamos reunidos, Senhor, para te agradecer por esse despertar feliz que tu nos concedeste, mais uma vez estarmos reunidos em família para aprendermos da tua palavra e também levar aquelas pessoas que não te conhecem. Neste momento, Senhor, nós queremos entregar esses pedidos de oração, de libertação que teus servos colocaram, que aqueles que estão cansados e sobrecarregados possam encontrar alívio em Ti, Senhor. Aquelas pessoas que estão nos vícios, nas drogas, na bebedeira, que Tu possa libertar, Senhor, do mundanismo, que Tu possa dar força a eles para que essas correntes do mal possam ser quebradas, aqueles Teus filhos que lutam, que choram também, querendo ser libertados, assim como aquele demoniado, Senhor, que estava desejoso de ser liberto daqueles vícios, que cada um, Senhor, possa também sentir o desejo de ser liberto para te servir melhor, Senhor, porque neste mundo nós não temos nada, só temos paz e liberdade contigo, Senhor. Dê-nos a tua graça, Pai. Ajuda, Senhor, estamos aqui porque sabemos que Tu é o nosso libertador, Tu é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Fique conosco, Jesus, perdoa os nossos pecados, seja com cada pessoa que aqui chegaram, que tem suas falhas, dê arrependimento de tudo, para que possamos fazer um concerto contigo de melhor te servir e te honrar. Dá-nos, Senhor, a Tua graça, porque sozinho não somos nada. Fique conosco, Jesus. Te peço, te agradeço, hoje e sempre. Amém. 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 Amém.
Soberano Deus, Pai amado, Pai querido, mais uma vez nós nos colocamos diante da Tua gloriosa presença, Pai. E queremos dizer a Ti, Deus, que nós somos eternamente gratos ao Senhor, meu Deus, por mais um dia de vida, Senhor Deus, pelo fôlego da vida. Também queremos dizer que nós somos gratos ao Senhor, meu Deus, por cuidar dos nossos filhos, de proteger, de cuidar de nós a cada dia, Senhor. E neste momento, Pai, eu quero também mais uma vez, Senhor Deus, colocar diante de Ti todas aquelas pessoas, Senhor Deus, que estão no mundo escravizadas, Senhor Deus, pelos vícios, meu Deus, da bebida, das drogas. Senhor Deus, que eu peço a Ti, Deus, que por misericórdia, que o Senhor venha libertá-los, alcançá-los, meu Deus, por misericórdia. Seja Jesus. Também pedimos a Ti, Deus, que se há alguém na Tua igreja, Senhor Deus, ainda que não se libertou, que o Senhor possa libertar em tudo, Deus, por misericórdia, libertar, meu Deus, de tudo aquilo que não agrada a Ti, e pedimos a Ti, ó Deus, que coloca dentro de nós, Senhor Deus, um coração puro e renova em nós um espírito inabalável. Também quero Amém. colocar diante de Ti, Paizinho, as Tuas crianças, meu Deus, da Tua igreja, os jovens, meu Pai. Peço a Ti, ó Deus, que por misericórdia, Senhor, que o Senhor venha guardá-los como a menina dos olhos do Senhor. Que o Senhor possa, Amém. Senhor Deus, livrar-os, meu Deus, de toda seta maligna, que nenhuma seta maligna venha desviá-los dos caminhos do Senhor. Peço a Ti, porque por misericórdia, meu Deus, que o Senhor possa cada dia estar ajudando os Teus servos, Senhor Deus, chegar à eternidade contigo, Pai, por misericórdia. Senhor Deus, neste momento também eu quero colocar diante de Ti, meu Deus, o Frank. Jesus Cristo, tem misericórdia, Pai, daquele jovem, Pai. Ele cresceu ali dentro da fé, meu Deus, mas está distanciando de Ti, Senhor, por misericórdia, Pai. Traz ele de volta para o Senhor, meu Deus. Tem misericórdia, Pai. Senhor Deus, eu peço a Ti, Deus, que nos dê um bom dia hoje, um dia cheio de paz, um dia cheio de harmonia. Possamos, Senhor Deus, estar ligados diretamente o dia todo no trono da graça, Senhor. E o Senhor Amém, também possa Senhor. nos perdoar os nossos pecados, Pai. Meu Deus, é o que te pedimos e te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. 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 Queridos, sejam todos bem-vindos. Eu vejo irmãos novos na nossa reunião e eu quero informá-los que nós estamos aqui dia de segunda, terças e quartas, nas madrugadas, com estudo e oração. Estamos estudando o livro Profetas e Reis, já na fase final, e hoje vamos falar sobre o capítulo 39 do livro, que fala sobre na corte de Babilônia. Ontem estudamos sobre o último rei, que não deu ouvido às advertências, então Deus permitiu que Nabucodonosor viesse e levasse a nação cativa, né? Quem está com a palavra hoje é a nossa irmã Débora, e eu peço que os irmãos desliguem os seus microfones, ou perdão, né, a Débora? É a mãe hoje, é a Adriana Freire, Adriana. Eu peço que os irmãos desliguem os seus microfones e os comentários ficam só para depois da mensagem, ok? Eu vou dar oportunidade. E também lembrando que hoje, às quarta-feiras, nós temos o jejum. Irmãos, o objetivo das reuniões na madrugada é em prol da nossa família, especialmente nossos filhos que estão fora do redil, e amigos, parentes, e também pela lista de libertação, que nós temos muito apresentado ao Senhor, é a lista de libertação, que é liberta dos espíritos malignos, das drogas, dos vícios, do adultério, da fornicação, e pessoas que estão envolvidas nessas coisas que não conseguem, querem, mas não têm força. Então, nós estamos aqui para auxiliar essas pessoas. E também pela nossa própria conversão, né? Porque quando a gente auxilia outros, nós somos curados também, tá? Então, todas as quartas a gente faz esse jejum em prol da lista de libertação, em prol da nossa família também,
não deixando de apresentar também o nosso ministério, né? Nossos pastores, obreiros, ministros. E esse jejum, irmãos, é de acordo com as condições físicas de vocês. Já tem irmãos que estão acostumados a ficar seco, a ficar só na água. Tem irmãos que não estão e tem irmãos também que não conseguem por causa da sua saúde. Então, eu aconselho a fazer no cru, na fruta. E qualquer dúvida, vocês entrem em contato com a irmã Kelly, que ela está auxiliando um grupo da alimentação saudável, ela passa um cardápio bem legal para vocês, tá bom? É muito maravilhoso, tua mente fica tranquila, você fica assim, com mais discernimento de compreender o falar de Deus com você, tá? Então, nesse momento eu passo a palavra para a irmã Adriana, que vai falar sobre esse capítulo 39, na corte de Babilônia. Irmã Adriana, bom dia e obrigada por colaborar conosco aqui no nosso canal. Lembrando que nós temos canal no YouTube e as mensagens ficam lá gravadas, ok? Adriana. Bom dia a todos. Todos me ouvem bem? Bom dia, sim. Bom dia. Então, é um prazer imenso estar aqui nessa manhã com vocês. Na verdade, eu sempre gosto de participar dos cultos de oração da madrugada. E hoje nós vamos refletir um pouco, como já foi mencionado, né, pela irmã Alexandra, nós vamos refletir sobre o capítulo 39 do livro Profetas e Reis, e vem falando sobre Daniel e seus companheiros na corte de Babilônia, baseado também no capítulo 1 de Daniel, o primeiro capítulo do livro de Daniel. É interessante que esse primeiro capítulo de Daniel não começa com profecias, né? Ele já começa falando de jovens valorosos, jovens fiéis, jovens que não se venderam, né? Mas que eles permaneceram fiéis. E é justamente isso que nós vamos refletir nesse capítulo 39 do livro Profetas e Reis. Começa dizendo assim: entre os filhos de Israel que foram levados como escravos para a Babilônia, estavam homens e mulheres tão fiéis ao princípio, quanto é forte o aço, que honrariam a Deus, mesmo que perdessem tudo. Olha que lindo. Então, naquele tempo ali, a maior parte das pessoas que habitavam no reino de Judá, eles achavam-se tão corrompidos que Deus não teve outra alternativa senão corrigi-la, levando para o cativeiro. Mas claro que nem todos se corromperam, né? Nem todos estavam corruptos. Havia uma minoria. É interessante a gente parar um pouquinho aqui nessa minoria. Em todos os tempos, sempre teve uma minoria que permaneceu fiéis. Então, entre aqueles cativos ali, tinha uma minoria que eles não estavam contaminados, eles não se corromperam, e eles eram fiéis a Deus. Eles foram testados, eles foram tentados, mas eles não vacilaram. E interessante notarmos que eles eram homens tendentes às mesmas paixões que nós. Eles eram humanos e eles permaneceram firmes no Deus que eles conheciam. Daniel e seus três amigos, eles foram exemplos marcantes do que as pessoas podem se tornar ao se unirem a Deus. Então, veja que quando nós nos unimos a Deus, em comunhão, em oração, nós nos tornamos exemplos para os outros. É interessante que tem pessoas que são exemplos, né, que a gente olha, que a gente admira, mas o segredo está justamente aí, está unidos com o Senhor. E era assim que Daniel e os seus três amigos, eles tinham essa intimidade com Deus. E na Bíblia nós temos claramente ali onde fala, né, que Daniel orava 3 vezes ao dia. Devemos colocar em prática, né, esse hábito de orarmos.
assiduamente, as 3 vezes ao dia. Se assim o fizermos, nós vamos alcançar ricas bênçãos do Senhor. Eu separei algumas partes para a gente refletir, e aqui diz assim: ao notar que esses jovens possuíam uma capacidade impressionante, Nabucodonosor ordenou que eles fossem educados para ocupar posições importantes em sua corte. É interessante que Nabucodonosor estava procurando jovens perfeitos, né? Jovens inteligentes, jovens que tivessem uma boa aparência, uma capacidade mental assim bem elevada, uma boa aparência física. E também é interessante notarmos que o rei ele não obrigou os jovens hebreus a abandonar sua fé e aceitar a idolatria, mas ele esperava conseguir isso pouco a pouco. Então, olha só, trazendo para os nossos dias, Satanás ele trabalha de uma forma que ele não chega assim de uma vez, ele não traz assim a tentação, né, bem claramente, mas ele vem trazendo aos pouquinhos, pouco a pouco. E foi assim que aconteceu lá no reinado de Babilônia, naquela grande cidade. E pouco a pouco o rei queria introduzir neles a cultura, né, daquele lugar ali. E a primeira coisa que aconteceu com aqueles jovens é que o nome deles foi mudado. É interessante aqui que a identidade, na verdade, a gente percebe aqui que já queria ter uma troca de identidade, né? A mudança dos nomes. Os nomes deles, Daniel, por exemplo, foi trocado para Beltesazar, né? O nome de Misael também foi trocado, e eram nomes que traziam assim, a identidade deles. Mas com aquela troca de nomes, dá-se a entender que é como se falasse: agora vocês não servem mais ao Deus do céu, mas vocês servem ao Deus que eu sirvo. Mas, prosseguindo aqui, aqueles jovens, eles, ao receber aqueles nomes de origem, né, dia a dia, Nabucodonosor tentava introduzir nele os costumes idólatras e, sob a influência dos rituais sedutores do culto pagão, Nabucodonosor esperava levá-los a abandonar sua religião e aceitar a religião dos babilônicos. Então, a idolatria e a tentação era muito sedutora para aqueles jovens. Esse foi o primeiro passo. Logo em seguida, logo no início ali, a gente percebe, né, a história já é bem conhecida, todos conhecem a história, mas vale a pena a gente parar um pouquinho para refletir nas entrelinhas dessa história de Daniel e seus companheiros. O que aconteceu ali na corte de Babilônia? Logo no início, eles tiveram ali um teste, uma prova, né? Eles tinham o costume de uma alimentação, eles eram acostumados com um tipo de alimentação. E foi colocado o que diante deles? Uma mesa posta, né, de alimentos, iguarias que eles não eram acostumados a se alimentar daquela forma, com alimentos que foram sacrificados, né, aos ídolos. E Daniel e seus companheiros, a Bíblia diz que eles decidiram não se contaminar com as iguarias do rei. Então, acho bem interessante, a gente para nessa palavra que decidiram. Então, vejamos bem que o poder da decisão está em nossas mãos, né? Então, essa mensagem é para todos nós, inclusive para os jovens. A igreja precisa de jovens decididos, jovens que decidam não se contaminar com as coisas desse mundo. Jovens que decidam estudar a palavra de Deus, jovens que decidam acordar mesmo às 5 horas da manhã
que o Espírito Santo toca neles e eles ouvem a voz do Espírito Santo para estar no culto de oração como esse. Então, o apelo também nessa manhã é que nós oremos pelos jovens, para que possamos encontrar jovens firmes, decididos, assim como Daniel e os seus 3 companheiros. Olha só, aqui diz que o alimento servido na mesa do rei era dedicado aos ídolos e o fato de comer dele era considerado um ato de adoração aos deuses de Babilônia. Se aceitassem fazer isso, Daniel e seus amigos estariam negando sua fé e desonrando os princípios da lei de Deus. Então, ali era uma prova para eles. Se eles aceitassem aquela alimentação, aquele tipo de alimentação, eles estariam desagradando a Deus, desonrando a Deus. E a Bíblia diz assim: mais importa agradar a Deus do que aos homens. Então, aqui também a gente para um pouquinho para pensar que esses jovens, eles foram educados desde a infância. Então, traz essa reflexão para nós. Traz essa reflexão para quem tem crianças pequenas, ou até mesmo para quem tem netos, né? Ou nós também podemos passar esse aprendizado para outras pessoas que têm crianças pequenas. Vale muito bem ensinar desde pequenininho, assim como está escrito lá em Deuteronômio, no capítulo 6, e os versos 6 e 7. Deus pedia que os ensinamentos da lei de Deus fossem inculcada na mente das crianças, dos filhos, desde pequenos, porque quando eles são ensinados desde pequenininhos, eles vão crescer adolescentes, jovens, alicerçados na palavra do Senhor. E foi isso que aconteceu com aqueles jovens ali, com aqueles 4 jovens, Daniel e seus companheiros. Eles foram ensinados, dá a entender que eles receberam essa instrução na sua infância. E por isso que eles estavam ali alicerçados na sua fé. Eles estavam longe dos pais. Eles poderiam se desculpar, né? Daniel poderia se desculpar e dizer: não tem ninguém aqui, meu pai, minha mãe não está aqui, então vou aproveitar, né? E vou me alimentar com essas comidas. Mas ele decidiu no seu coração. Então, no seu coração, é por isso que nós devemos entregar o nosso coração a Deus todos os dias. Quando nós entregamos o nosso coração a Deus todos os dias, Deus pode operar em nós grandes maravilhas, assim como operou na vida de Daniel e seus companheiros. E Daniel e seus amigos, eles haviam aprendido que eram responsáveis diante de Deus por seus dons e talentos e que jamais deveriam enfraquecê-los. Então, se Deus deu dons, talentos a eles, eles deveriam fazer o quê agora? Desenvolver aqueles dons. Isso vale para nós também. Então, essa leitura, esse capítulo aqui, assim como todo o livro, como todos os cultos, nós estamos aprendendo muito, cada culto é um aprendizado. Então, desse capítulo, nós tiramos vários aprendizados. Se nós temos um dom, se Deus te deu um dom, desenvolva esse dom, não enterre-o. Pense no sacrifício de Jesus, pense quantas pessoas poderão ser alcançadas através do dom que Deus te deu. Muitos têm o dom de cantar, outros têm o dom de pregar a palavra na igreja, outros têm o dom de fazer o trabalho missionário, dar estudos bíblicos, outros têm o dom de trabalhar com as crianças, com os jovens, adolescentes. Então, se Deus nos deu um dom, vamos desenvolver. E mais na frente, nós vamos ver aqui que Daniel, ele foi fiel tanto nas pequenas coisas como nas grandes coisas. E Daniel, ele não hesitou, ele decidiu permanecer firme. Daniel, contudo, decidiu não se contaminar impuro com a comida e com o vinho do rei. Ao tomar essa decisão, os jovens hebreus não agiram com presunção, não escolheram ser diferentes, mas aceitaram ser diferentes para não desonrar a Deus.
Então, é interessante que isso também nós devemos incutir na mente dos nossos filhos. É melhor agradar a Deus, ser diferente do mundo e mais semelhantes a Jesus. Só abrindo um parêntese aqui rapidinho, quando Débora era pequenininha, ela tinha 3 aninhos de idade, e aí eu já tive que colocar ela na escola, mas graças a Deus não foi empecilho nenhum colocar eles muito cedo na escola. Eles estavam alicerçados para a honra e glória do Senhor, e eu sempre mandava o lanchinho dela na bolsinha dela. E um certo dia a professora ofereceu sopa para ela, na hora do lanche. Débora, você quer sopa? E ela perguntou, tem carne, tia? E a professora falou, sim, tem carne. Ela falou, não, tia, eu não como carne. E a professora ficou impressionada, né? Como assim uma criança de 3 anos, né, não comer carne e simplesmente ela saber dizer não. E depois a professora relatou aquilo ali comigo. E em outra ocasião, ela tinha 8 anos de idade, aconteceu um episódio bem parecido. A professora também ofereceu sopa na hora do lanche e ela fez a mesma pergunta: tem carne, tia? E a professora falou sim. E ela falou: eu não como carne, tia, eu sou vegetariana. E logo no outro dia, a professora veio me perguntar: Adriana, é verdade que vocês não comem carne, vocês são vegetarianos? Eu falei sim. Então, a oportunidade agora, olha a oportunidade de falarmos da nossa alimentação. E eu comecei a falar para ela os benefícios de uma alimentação saudável. E logo em seguida eu levei para ela o livro A Carne e a Saúde. E dias depois ela falou para mim, olha, eu ainda não parei de comer a carne, mas a minha filha, ela já parou de comer carne, ela leu o livro todo, leu o livro todinho e ela já parou de comer a carne. Então, assim, nós devemos incutir na mente dos nossos filhos. O Aleph, quando tinha 7 anos de idade, em uma festinha da escola, ele também foi abordado, né, com o lanche da escola, o refrigerante, e a professora ia passando com o refrigerante. E ele falou, não, tia, eu não tomo refrigerante. E a professora ficou impressionada e fez questão de pedir para as merendeiras fazer suco para ele. E ela falou para mim, parabenizou, ela falou, olha, eu tenho certeza que isso é por causa da educação que ele recebe em casa. Então, nós, pais, devemos colocar na mente das nossas crianças que elas podem decidir pelo que é certo, pelo que é verdadeiro, que eles precisam ser jovens valorosos, assim como Daniel. Interessante ali que Daniel ele foi corajoso, né? Outro ponto que nós podemos destacar aqui é a coragem de Daniel. Ele não hesitou, estava ali a dificuldade, olha só, tinha uma dificuldade ali, um probleminha para resolver, e Daniel, ele não temeu, não hesitou em falar, né? Olha, vocês podem fazer um teste conosco, nós não vamos nos alimentar dessa comida do rei, mas podemos passar 10 dias nos alimentando com alimentação bem simples, apenas verduras, água, mas ali o chefe da cozinha ficou temeroso, né? Mas se eu fizer isso e não der certo, a minha cabeça pode ser cortada. E Daniel não desistiu, olha só a perseverança. Traz também uma lição para nós, a perseverança. Daniel agora recorreu a uma autoridade maior. Ele foi para Aspenaz e ele pediu ali, fez o mesmo pedido para Aspenaz. E esse pedido foi concedido. E nós também já conhecemos essa parte da história que 10 dias foi o suficiente para mostrar que aqueles jovens, eles tinham mais inteligência, mais capacidade. Eles foram dotados, né, de uma inteligência extraordinária que superou a de muitas pessoas que tinham ali naquele lugar. O texto inspirado diz que ali tinha pessoas com uma capacidade assim de inteligência mental
muito elevada, e Daniel e seus companheiros se destacaram porque eles superaram aquela inteligência. Então, podemos perceber aqui também a transformação que a alimentação causa na nossa mente. Eu costumo dizer que nós somos pessoas privilegiadas, nós somos um povo, sim, diferenciado, somos um povo especial, escolhido, uma nação santa, né, uma nação eleita, e nós fomos escolhidos por Deus, e até a nossa alimentação é uma alimentação especial, que nós somos um povo diferente. Eu acredito que vocês já observaram que os nossos filhos, eles se destacam nas escolas, são os melhores alunos, e por que não dizer nós mesmos, né? As pessoas se admiram com o conhecimento que nós temos para a honra e glória do Senhor, porque é Deus que nos dá esse entendimento, não é de nós mesmos. Eu lembro que quando eu fazia um curso técnico de nutrição, não finalizei, fiz só o primeiro ano, porque nós somos transferidos, mas nesse curso só tinha eu e mais 2 colegas, que eram as mais velhas da turma, o restante eram todos jovenzinhos de 17 anos, 18, 19, e interessante que as pessoas vinham perguntar para mim, as meninas ali, as alunas, vinham perguntar para mim alguns assuntos que elas não entendiam. Adriano, você entendeu isso? Você entendeu isso? E aí eu explicava assim, eu entendi e começava a explicar para elas, e eu ficava imaginando, eu não entendo, essas meninas tão novas, não tem preocupação nenhuma, não compreendem o assunto. Mas isso nós podemos entender, que a alimentação, ela deturpa a mente, causa, né, esse bloqueio mental que atrapalha até a compreensão. Quando nós temos uma alimentação saudável, aí nos tornamos pessoas mais capacitadas a entender e a compreender tanto assuntos da Bíblia como assuntos seculares. E foi isso que aconteceu com Daniel e seus companheiros. Aqui diz que Daniel e seus companheiros tiveram muito mais sucesso que seus colegas ao aprender os ensinamentos dos babilônios. Eles oraram por sabedoria e aproveitaram toda oportunidade de se aperfeiçoarem em cada área do conhecimento. Então, não podemos cessar, não podemos parar de estudar, porque se você tem um conhecimento, aí não podemos nos satisfazer, né, pelo que foi permitido conhecermos, mas devemos continuar estudando. Até lá no céu nós vamos continuar, né, estudando, e ao estudarmos, nos tempos de provas, não vamos ter a Bíblia na mão, não vamos ter os livros de profecias na mão, então aquilo que nós estudamos vai ficar fixado na nossa mente, e o Espírito Santo, Deus, vai nos fazer lembrar daquilo que nós estudamos. Por isso que é importante estudarmos a palavra de Deus, assim como aqueles jovens, Daniel e seus companheiros, eles eram estudantes da palavra de Deus. A Bíblia diz que o povo está perecendo, o povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Então, nós precisamos conhecer, estudar a palavra de Deus. O conhecimento, ele só vem através do estudo da palavra de Deus. Um outro texto aqui inspirado diz assim: o verdadeiro sucesso em cada setor de trabalho não acontece por acaso, acidente ou sorte. É o resultado da direção de Deus, a recompensa da fé e da prudência, da verdade e da perseverança. Qualidades mentais refinadas e uma moral elevada não acontecem por acaso. Deus dá oportunidades, o sucesso depende de como as aproveitamos. Então, veja que aqui diz que o sucesso em cada setor do trabalho pode ser na igreja ou fora da igreja. O sucesso depende da oportunidade
que chega para você e muitas vezes não é aproveitada. Às vezes, na empresa que você trabalha, na escola, no hospital, não sei, em qualquer lugar que você trabalha, às vezes você tem uma oportunidade de fazer algum trabalho simples e muitas vezes não é feito esse trabalho. Então, para você ser uma pessoa elevada, tem que começar com as pequenas coisas, tem que começar de baixo mesmo, né? Degrau a degrau, até chegar num resultado mais elevado. Aquilo que podemos ver aqui, nós podemos ver o princípio divino da cooperação. Para nos apoderarmos da graça de Deus, precisamos fazer a nossa parte. Sua graça é dada para operar em nós o querer e o efetuar, mas nunca para substituir os nossos esforços. Veja que Deus, ele faz por nós aquilo que não podemos fazer por nós mesmos, mas nós temos a nossa parte a fazer. Então, o que nós podemos fazer por nós mesmos, Deus não vai fazer. Então, nós devemos cooperar com Deus, né? Cooperar com o Espírito Santo. Se na igreja você foi chamado para fazer uma pregação na quarta-feira, então você não deve pensar, mas se eu não sei falar, eu nunca preguei, eu não sei. A oportunidade chegou para você nesse momento. Então, é só se esvaziar do eu e pensar, Senhor, me usa como vaso de bênção em tuas santas mãos. O Senhor me chamou, então eis-me aqui, envia-me a mim. Então, chegou a oportunidade. Muitas vezes nós olhamos para um pregador e pensamos, mas eu queria tanto ser como essa pessoa, eu queria falar tão bem como essa pessoa. Mas quando a oportunidade chega, simplesmente vacilamos. Então, o segredo está em cooperar, ou seja, se colocar nas mãos de Deus. E Deus ajuda. Devemos ter a coragem de Daniel. Assim como o Senhor cooperou com Daniel e seus amigos, ele cooperará com todos aqueles que procuram fazer a sua vontade, através de seu espírito. Ele fortalecerá cada propósito verdadeiro, cada decisão correta. Os que andam nos caminhos da obediência encontrarão muitas dificuldades, mas o Senhor é capaz de neutralizar cada obstáculo que tenha como objetivo derrotar os seus escolhidos. Em sua força, eles podem vencer cada tentação, superar cada dificuldade. Então, aqui nós vemos que é na força de Deus, não na nossa força, porque de nós mesmos não somos nada. Não temos força para vencer as dificuldades que vêm à nossa frente, mas através do poder de Deus, nós somos mais do que vencedores neste mundo de trevas. Então, Deus cooperou ali com Daniel e seus companheiros. Deus estava com eles. Veja que eles foram homens corajosos, Daniel teve a coragem de pedir 10 dias, que é o suficiente realmente, né, para um tratamento na clínica Oásis Paranaense, que temos o privilégio, né, de termos essa clínica da nossa igreja. Então, lá tem um tratamento de 10 dias, é o suficiente para você ver uma melhora grande na sua saúde. Então, o segredo do sucesso de Daniel foi confiar inteiramente em Deus. Foi a fidelidade de Daniel. Aqui diz que Daniel foi colocado, Deus colocou Daniel e seus amigos entre os grandes homens de Babilônia para que pudessem representar o seu caráter. Você já esteve, será que alguém aqui já esteve no meio de autoridades, pessoas com cargos elevados aí na sociedade? Daniel estava nessa situação, Daniel e seus companheiros. Estava ali no meio de pessoas de autoridade, no meio de autoridades, pessoas elevadas lá fora, mas eles estavam ali para representar o Deus do céu. E nós também devemos nos alegrarmos por servirmos a esse Deus que nós conhecemos.
Nós estamos vivendo em uma grande Babilônia. Vejam quantos desafios nós temos hoje em nossos dias na sociedade. As famílias sendo desestruturadas, a sociedade, né, colocando aí um novo formato de família, que para Deus nós sabemos que não é esse o formato da família de Deus, e não podemos aceitar, não podemos nos conformar, né, com esse século, como diz lá em Romanos, no capítulo 12, 1 e 2, não devemos nos conformar. E quantas vezes nós nos deparamos com situações, né, que nós devemos agora nos posicionar como verdadeiros fiéis de Deus. E foi assim que Daniel e seus companheiros se comportaram ali na presença do rei. A fidelidade nas pequenas coisas foi um ponto marcante em toda a vida desses jovens. Eles honraram a Deus tanto nos deveres mais simples como nas maiores responsabilidades. Então, qual é o segredo aqui? O segredo de Daniel foi ser fiel nas pequenas coisas. Quando você é fiel nas pequenas coisas, aí nas mais elevadas, Deus vai te capacitar também para você ser fiel nesses pontos mais elevados. Hoje, há necessidade de homens e mulheres que, como Daniel, hajam com ousadia pelo que é certo. É preciso coração puro, mãos fortes e coragem. A cada um, Satanás apresenta as tentações mais variadas e sedutoras a fim de agradar o apetite. Então, hoje, meus irmãos, Deus está precisando, no mundo que nós vivemos, de homens, mulheres, assim como foi Daniel, com o coração puro, uma mente limpa. Só podemos ter essa mente limpa através de uma alimentação saudável, um caráter nobre. Para termos esse caráter nobre, não é resultado de um acidente. Um caráter nobre é o resultado da autodisciplina. Eu tenho que me disciplinar diante das tentações que Satanás coloca diante de mim. Satanás conhece o ponto fraco de cada um, conhece o meu ponto fraco e o teu ponto fraco. Então, ele vai nos tentar justamente naquilo que ele sabe que somos mais fracos. Mas, nesse momento, nós temos que ter autodisciplina, domínio próprio, pedir força a Deus e ele vai nos ajudar nessa hora da tentação. Os jovens de hoje podem beber da mesma fonte de força e revelar a mesma graça em sua vida, mesmo em meio às situações igualmente difíceis. Então, hoje, estamos precisando de pessoas, de jovens, que busquem de Deus, né? Que busquem sabedoria de Deus, que busquem na fonte para que sejam fortalecidos, assim como foi Daniel e seus companheiros. Somente aquele que decidir fazer o que é reto alcançará a vitória. Então, nós só alcançaremos a vitória quando nós decidirmos, assim como Daniel decidiu, não se contaminar. Quando nós decidirmos sermos pessoas diferentes, mais semelhantes a Jesus, nós vamos alcançar a vitória em Cristo Jesus. Para finalizar, eu gostaria de deixar esse último parágrafo aqui que diz: a vida de Daniel e seus amigos é um exemplo do que o Senhor fará hoje pelos jovens e crianças que se entregam a Ele e de todo o coração buscam realizar seu propósito. Então, que os jovens, eu não sei quantos jovens tem aqui nessa manhã, eu sei que tem a minha filha Débora, não sei se tem mais algum jovem, mas Deus está precisando de jovens, crianças. E o meu apelo nessa manhã é que nós que estamos aqui, homens, mulheres de oração, nunca venhamos parar de orar pelos jovens, pois os jovens são a força da igreja. E justamente Satanás, ele tenta muito essa classe de pessoas que são jovens e as crianças, porque eles são a força da igreja. Então, que possamos orar pelos jovens, pelas crianças, pelos adolescentes,
para que eles venham se lembrar de Daniel e seus companheiros. Esses dias eu falei para o meu filho, só relatando aqui para finalizar, estamos em uma cidade nova, numa escola nova para ele, e só tem o tempo integral. Não tem normal que volta para casa para almoçar. E aí, olha aí o empecilho, olha a dificuldade, né, de almoçar na escola. E eu conversei com a direção, mas graças a Deus que teve aí uma solução, então devemos ser corajosos, não nos conformar com tem que almoçar na escola, então tem que aceitar a alimentação. Não, vamos lá conversar e aí resolve-se o problema, a situação. E graças a Deus que a escola entendeu a situação e até falou, o primeiro caso aqui de vegetariano na escola, que vai almoçar aqui, e aí uma funcionária lá falou, mas você come o quê? Vocês comem o quê? Não come carne, não come um frango assado, não come um peixinho, o que é que vocês comem? E aí, olha a oportunidade também, né, de falarmos, pregarmos o que nós vivemos. E eu já fiquei devendo para ela um prato de uma alimentação saudável. Então, eu falei para o meu filho, olha, meu filho, você tem que se orgulhar em ser diferente. Você tem que se orgulhar em ser um jovem diferente dos outros. Então, isso é um privilégio para nós. Então, que Deus nos ajude para que nós possamos permanecer firmes e tirar essas lições de Daniel na corte de Babilônia para nós. O meu apelo é esse, que não venhamos nos contaminar com as iguarias desse mundo. Amém. Amém. Deus Amém. As mensagens estão vindo muito oportunas para o nosso tempo. Amém. Foi à toa que Deus me iluminou Amém. com a série, né, Saúde para Viver, que estamos falando, iniciamos no projeto Pai de Joelhos Filhos de Pé, iniciamos ontem, foi muito bom, muito maravilhoso a explanação. E nós vamos orar, depois eu passo a oportunidade para os irmãos. Obrigada, Adriana, pela mensagem maravilhosa. Deus seja louvado com a sua participação. Irmãos, antes de eu passar a palavra para a Sandra, eu gostaria que os irmãos prestassem atenção, quem ela solicitar para orar, para os objetivos das orações, tá bom? Porque às vezes você vai focando em outras coisas e esquece o objetivo da oração. E é muito importante. E eu estou muito feliz de saber, tem pedidos lá no chat, às vezes tem pessoas que vão orar pelos pedidos do chat e esquece. Porque vão apresentando tanta coisa na oração e esquece. E a gente vê os resultados, né? Que Deus está ouvindo as nossas orações na madrugada. A Kelly colocou aí, que ela vem pedindo muito por uns amigos dela que estão com câncer. E ela disse que a Danila está curada do câncer. Glória ao Senhor, Deus seja louvado. E também a Neia, que ela vem pedindo também muito, que nos pediu do chat, ela está reagindo bem ao tratamento do câncer, né? Vai ficar só no remédio, não vai ser mais preciso passar pela quimioterapia, radioterapia. Isso é maravilhoso, gente. Isso é resposta das nossas orações. Então, vamos prestar atenção no foco, tá bom? Porque esse é o objetivo das orações na madrugada, tá? Os pedidos do chat, a lista de libertação, a gente já viu milagres acontecendo, pessoas ali da lista, tá? Então, vamos prestar atenção. Irmã Sandra? Então, vamos para as orações finais. E a irmã Adriana Freire vai fazer a próxima oração por duas listas de libertação. E você irá estar orando, irmã Adriana, em prol dos nossos queridos visitantes, né, que estão sempre na igreja, mas ainda não tomaram sua decisão. Então, eles estão na lista de libertação para a verdade. E também você irá estar orando em prol de nossos queridos irmãos que já são batizados, são membros, mas eles precisam de uma libertação e conversão verdadeira a Cristo. Seu coração ainda tem algo que ainda não se converteram verdadeiramente a Cristo. Então, você irá orar por essas duas listas de libertação. Eu gostaria de convidar uma segunda pessoa para fazer...
Oi? Irmã Sandra, só um minuto. É que para mim aqui a sua internet deu uma paralisada e só deu para ouvir o primeiro objetivo, que foi em prol dos visitantes. E o outro objetivo, qual foi mesmo? No caso, é duas listas de libertação, não é em prol dos visitantes. As pessoas eles estão naquela lista de libertação, tem vários nomes lá. Então, as pessoas que estão na lista de libertação para a verdade, que no caso são pessoas que estão interessadas, mas ainda não se decidiram. E também por aquelas pessoas que já são membros, são batizados, só que ainda têm um coração endurecido, eles não se libertaram verdadeiramente e se converteram a Cristo. Então, são essas duas listas de pessoas que estão para você orar, tá bom? E eu gostaria de convidar uma segunda pessoa que está sempre conosco aqui, agora eu percebo que ela é novata aqui, eu gostaria de saber se ela gostaria de orar conosco. Está com o nome de Washington Ribeiro, eu creio. A irmã gostaria de estar orando com a gente? Irmã? Está com o nome de Washington Ribeiro? O microfone da irmã está desligado, irmã. Ligue seu microfone. Que não está disponível no momento. Não, Eu irei convidar a porque irmã. não consegue, acho que é o filho que auxilia ela. Ela não consegue É ligar verdade. o microfone. Então, o irmão Pedro Viana, pode estar orando conosco, irmão Pedro? Sim, posso. Amém. Então, irei passar os objetivos das orações finais. A irmã Adriana Freire, já passei os objetivos, né? E o irmão Pedro Viana irá estar orando em prol de nossos queridos irmãos enfermos, tanto fisicamente como espiritualmente, e também em prol dos pedidos de oração que foram escritos no chat. E a irmã Alexandra está com a oportunidade para designar uma terceira pessoa como terceiro objetivo. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, hoje nós vamos agradecer, né? Agradecer por essas curas, né? Que Deus está derramando seu bálsamo de Gileade, pela minha cura também, que glória ao Senhor, né? A gripe tentou me pegar, mas glória ao Senhor, não conseguiu, e eu creio que foi o poder maior, foi as orações, que quando eu vi que eu já ia ficar mesmo bem ruim, eu acionei logo as orações, né? Gente, orem por mim. E glória a Deus, estou curada. E também por essas vitórias, né, da Danila, da Neia, que estão por esse processo bem doloroso, né, enfrentando. A Danila enfrentou esse câncer e foi curada, e a Neia está reagindo bem, né, a essa doença maligna, Deus seja louvado por isso. E eu peço para o irmão Nilson apresentar esses agradecimentos a Deus. Vamos orar. Oremos. Grandioso Deus, nosso Pai Celestial, Pai de infinita misericórdia e bondade, graças te rendemos, ó Pai querido, por mais esta manhã, por mais esse culto de oração, que o Senhor possa se fazer presente em nossas vidas e que nós possamos, Senhor, ser libertos de tudo aquilo que ainda nos impede, Senhor, de sermos pessoas perfeitas, que nós possamos buscar semelhança em Cristo Jesus. Que o Senhor possa abençoar essas duas listas de libertação, Senhor, as quais eu fiquei incumbida de interceder por essas duas listas, que é para a verdade. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, aquelas pessoas que vão para a igreja, são visitantes, gostam de ouvir a palavra, mas que ainda não tomaram a decisão, ainda não compreenderam sobre o teu grande amor, o teu sacrifício. Que o Espírito Santo possa trabalhar na vida delas e que o Senhor possa operar um milagre de salvação, pois foi por elas que o Senhor Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Afasta, Senhor, as hostes inimigas para que não venha entorpecer a mente delas e que elas não estejam ali por estar, mas que elas possam compreender, Senhor, sobre o que elas estão estudando e para que elas possam sentir o desejo de tomar uma decisão ao teu lado, enquanto há tempo de graça, enquanto a porta da graça permanece aberta. Que o Senhor possa abençoar também, Pai querido, todos aqueles que são membros, nós que somos membros, que o Senhor possa nos despertar
para que nós venhamos também nos agarrar nas tuas promessas, para que venhamos permanecer firmes neste evangelho e nunca desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas permanecer firmes, olhando para o alto, para a frente, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E que o Senhor possa nos usar na tua causa, que nós possamos ser luzes, ser exemplos para aqueles que estão estudando a tua palavra. Que o Senhor possa nos usar mais e mais na tua causa, nos ajuda em tudo, nos dê um bom dia, um dia de paz, de alegria, felicidade, e coloca o amor no nosso coração. São bênçãos que eu te peço, não porque eu mereço, mas eu confio nos méritos de Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário, que vive e reina hoje eternamente. Amém. 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 Senhor Jesus, neste momento, em continuidade à oração da tua serva, queremos te pedir, Senhor, que perdoe os nossos pecados, nossas faltas, nossas imperfeições. Não deixe que venhamos, assim, a prosseguir em coisas erradas, mas que o Senhor venha nos dirigir através do teu Santo Espírito em fazer as coisas certas, principalmente Amém. na questão alimentar. Possamos ter saúde, vigor, para continuarmos assim a testemunhar de que somos teus filhos representantes aqui na terra. Amém. Senhor, nós queremos te dedicar essas pessoas que estão enfermas, para que o Senhor mova o teu braço maravilhoso para libertá-los, para que eles possam novamente, Senhor, voltar a te servir na beleza da tua santidade. Eu sei com a minha esposa que está aqui enferma, ajude ela, que essa gripe venha assim a deixá-la. A mim também, que estou querendo iniciar esse trabalho, mas a gripe está querendo me segurar. Mas, Senhor, poderoso na batalha, nos ajude a vencer esse mal que tem rondado assim nesse período de inverno. Ajude também as pessoas que estão na lista do chat, fizeram seus pedidos. Quero ajudá-los, Senhor. Envia o teu anjo para quebrar as algemas de todas aquelas dificuldades que foram expostas aqui no chat. Queira fortalecer a fé de cada um, principalmente esses que estão nesta sala de reunião, dando saúde e vigor espiritual. Tudo nós te Amém. agradecemos, Senhor, com perdão de nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Santo e maravilhoso Deus, hoje nós te agradecemos, Senhor, pelo despertar desta linda manhã, o Senhor nos dizer que fomos escolhidos para passar esse dia ao teu lado. Muito obrigado por isso, Senhor. O nosso sentimento é de gratidão. Obrigado, Senhor, por curar aqueles enfermos da tua casa. Obrigado por essa vitória sobre o câncer da irmã. Obrigado, Senhor, por estar nos protegendo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor usa aqui esse encontro da madrugada para que venhamos nos aquecer, para que venhamos a nos unir, Senhor, em oração, em prol de outras pessoas, em prol da tua igreja, em prol de nossas famílias, em prol da gente, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor já amanhece dando para nós o pão espiritual, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos voluntários que se fazem presente aqui, que têm essa decisão, Senhor, de te buscar juntos, para que possamos nos fortalecer um ao outro. Obrigado, Senhor, pelo pão nosso de cada dia, também que o Senhor nos concede a nossa mesa. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra desta madrugada mostrou a vitória, Senhor, da Débora, do irmão, mostra a vitória de cada um de nós quando dizemos não
e somos diferentes, porque o Senhor é diferente, porque teus filhos foram criados para ser luz, e essa luz que ela venha emanar em todos os cantos da terra. Obrigado, Senhor, pela tua igreja manter os princípios, Senhor, que nos faz levar até o teu encontro. Obrigado, Senhor, por as novas pessoas que estão vindo, para que seja luz, para que seja, Senhor, vitórias. Obrigado, Senhor, pela netinha do irmão Edivaldo, que está para... Nós pedimos para que seja usada para transformar os pais, Senhor, e seja, Senhor, adoradores de Ti, Senhor. Obrigado pela vitória que o Senhor vai conceder à mãe, para que ela seja restabelecida a sua saúde e assim cuidar da sua filhinha. Amém. Obrigado por proteger todos nós, a cada dia, nos livrando, Senhor, de muitas coisas que acontecem, que nossos olhos não vê, mas nós temos a certeza que a Tua palavra diz que o adversário luta, briga para nos tirar do Teu caminho, mas o Senhor é maior, o Teu exército é poderoso. Obrigado, Amém. Senhor, porque o Senhor concede para nós todos os dias tudo que nós precisamos. E muito obrigado, porque primeiro nós buscamos na madrugada juntos o teu reino, porque sabemos que tudo será acrescentado e tudo é acrescentado. É Obrigado, verdade, Senhor, Senhor. porque cada um que está aqui presente tem um objetivo de salvação, tem um objetivo de morar no teu reino. Então, que esse objetivo seja dividido, Senhor, para o próximo, quando nós oramos pelos nossos familiares, quando nós oramos pela a direção da tua obra, quando nós oramos pelos nossos amigos, nós queremos dizer para ti que nós queremos ir junto de ti, mas levando todas as pessoas queridas. E obrigado, porque as orações aqui, elas têm poder, Senhor. Nós temos visto muitos milagres através desses estudos, através da oração, através do propósito, Senhor, de que os nossos queridos amigos sejam vitoriosos, assim como o Senhor transformou cada um dos teus filhos à vitória. E eu quero te Amém. dizer muito obrigado, Senhor, por eu ter, nesse momento, a companhia desses irmãos em Cristo, e nós juntos temos a companhia do Reino Celestial e a tua presença. Dai-nos Espírito Santo em nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. Deus seja louvado. Amém. Amém. Em nome de Jesus, vamos ter muitas vitórias aqui. Eu creio. Vamos concluir? Maravilhoso Deus, em teu nome, Amém. esta reunião. Que o Senhor nos dê paz, nos dê ânimo, nos dê coragem e nos dê o teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Na jornada de 7 domingos, em prol da espiritualidade da igreja, então, domingo estaremos 5 horas da manhã aqui, já na reta final, né? É o penúltimo domingo, penúltima jornada. E o capítulo 6 do livro Reavivamento e seus resultados. A irmã Nalva quer falar, irmã Nalva? Não, irmã. Ah, tá, que eu vi essa mãozinha todo tempo levantada. Então é isso aí, queridos. Então, até domingo, se Deus quiser. Fiquem com Deus, tá bom? Tchau, tchau.